Curta resposta aos detratores do Espiritismo. O direito de exame e de crítica é um direito imprescritível, ao qual o Espiritismo não tem a pretensão de se subtrair, como não tem a de satisfazer todo o mundo. Cada um, pois, está livre para aprová-lo ou rejeitá-lo, mas ainda seria necessário discuti-lo com conhecimento de causa. Ora, a crítica não tem senão, muito frequentemente, provado a sua ignorância de seus princípios mais elementares, fazendo-lhe dizer precisamente ao contrário do que ele diz, atribuindo-lhe o que nega, confundindo-o com as imitações grosseiras e burlescas do charlatanismo, dando, enfim, como a regra de todos, as excentricidades de alguns indivíduos. Muito frequentemente também a malevolência quis torná-lo responsável por atos repreensíveis ou ridículos, onde seu nome foi misturado incidentemente, e disso faz uma arma contra ele. Antes de imputar a uma doutrina a incitação a um ato repreensível qualquer, a razão e a equidade querem que se examine se essa doutrina contém as máximas próprias para justificarem esse ato. Para conhecer a parte de responsabilidade que incumbe ao Espiritismo numa dada circunstância, há um meio muito simples, que é o de inquirir de boa fé, não entre os adversários, mas na própria fonte, o que ele aprova e o que ele condena. A coisa é tanto mais fácil que nada tem de secreto. Seus ensinos são públicos e cada um pode controlá-los. Se, pois, os livros da doutrina espírita condenam de maneira explícita e formal um ato justamente reprovado, se não encerram, ao contrário, senão instruções de natureza a levar ao bem, é que o indivíduo culpado da má ação nele não hauriu suas inspirações, tivesse mesmo esses livros em seu poder. O Espiritismo não é mais solidário com aqueles que se comprazem em dizer-se espíritas do que a medicina não o é com os charlatães que a exploram, nem a sã religião com os abusos ou mesmo crimes cometidos em seu nome. Não reconhece por seus adeptos senão aqueles que colocam em prática os seus ensinos, quer dizer, que trabalham para o seu próprio adiantamento moral, esforçando-se por vencer as suas más inclinações, serem menos egoístas e menos orgulhosos, mais dóceis, mais humildes, mais pacientes, mais benevolentes, mais caridosos para com o próximo, mais moderados em todas as coisas, porque são os sinais característicos do verdadeiro espírita. O objeto desta curta notícia não é o de refutar todas as falsas alegações dirigidas contra o Espiritismo, nem de desenvolvê-lo ou provar-lhes todos os princípios, e ainda menos procurar converter às suas ideias aqueles que professam opiniões contrárias, mas de dizer, em algumas palavras, o que é e o que não é, o que admite e o que reprova. Suas crenças, suas tendências e seu objetivo se resumem nas proposições seguintes. Primeiro, o elemento espiritual e o elemento material são os dois princípios, as duas forças vivas da natureza se completando uma pela outra e reagindo incessantemente uma sobre a outra, ambas indispensáveis ao funcionamento do mecanismo do universo. Da ação recíproca desses dois princípios nascem fenômenos que, cada um deles, isoladamente, é incapaz de se explicar. A ciência propriamente dita tem por missão especial o estudo das leis da matéria. O Espiritismo tem por objeto o estudo do elemento espiritual em suas relações com o elemento material e encontra na união desses dois princípios a razão de uma multidão de fatos até então inexplicados. O Espiritismo caminha de acordo com a ciência no terreno da matéria. Admite todas as verdades que ela constata, mas onde se detém as investigações desta, prossegue as suas no terreno da espiritualidade. Segundo, sendo o elemento espiritual um estado ativo da natureza, os fenômenos que se ligam a ele estão submetidos a leis e, por isso mesmo, tão naturais quanto aqueles que têm sua fonte na matéria neutra. Certos fenômenos foram reputados sobrenaturais pela ignorância das leis que os regem.
Em consequência desse princípio, o Espiritismo não admite o caráter maravilhoso atribuído a certos fatos, de tudo constatando a realidade ou a possibilidade. Para ele não há milagre, enquanto derrogação das leis naturais, de onde se segue que os espíritas não fazem milagres e que a qualificação de taumaturgos que alguns lhe dão é imprópria. O conhecimento das leis que regem o princípio espiritual se liga de maneira direta à questão do passado e do futuro do homem. Sua vida é limitada à existência atual. Entrando neste mundo, saiu do nada, e o que se torna deixando-o? Já viveu e viverá ainda? Como viverá e em que condições? Em uma palavra, de onde vem e para onde vai? Por que está sobre a terra e por que nela sofre? Tais são as perguntas que cada um se coloca, porque são para todos de um interesse capital e que nenhuma doutrina não lhe deu ainda solução racional. A que o Espiritismo lhe dá se apoia sobre fatos, satisfazendo as exigências da lógica e da justiça mais rigorosa. É uma das principais causas da rapidez e de sua propagação. O Espiritismo não é nem uma concepção pessoal, nem o resultado de um sistema pré-concebido. É a resultante de milhares de observações feitas em todos os pontos do globo e que convergiram para o centro que as coligiu e coordenou. Todos esses princípios constituintes, sem exceção, são deduzidos da experiência. A experiência sempre precedeu a teoria. O Espiritismo encontrou assim, desde o início, raízes por toda parte. A história não oferece nenhum exemplo de uma doutrina filosófica ou religiosa que haja em 10 anos reunido um tão grande número de adeptos. Entretanto, não empregou para se fazer conhecer nenhum dos meios vulgarmente em uso. Propaga-se por si mesmo, pelas simpatias que encontrou. Um fato não menos constante é que em nenhum país a doutrina não nasceu na camada baixa da sociedade. Por toda a parte ela se propagou de alto a baixo da escala social. É nas classes esclarecidas que está ainda quase exclusivamente difundida e as pessoas iletradas nela estão em ínfima minoria. Está ainda averiguado que a propagação do Espiritismo seguiu desde a origem uma marcha constantemente ascendente, apesar de tudo que se fez para entravá-la e desnaturar-lhe o caráter, tendo em vista desacreditá-lo na opinião pública. Há mesmo a se notar que tudo que se fez com este objetivo favoreceu-lhe a difusão. O ruído que se fez a seu propósito levou-o ao conhecimento de pessoas que dele jamais ouviram falar. Quanto mais o difamaram ou ridicularizaram, mais as invectivas foram violentas, mais estimulou a curiosidade. E como não pode senão ganhar ao exame, disso resultou que os seus adversários dele se fizeram, sem o querer, os ardentes propagadores. Se as diatribes não lhe trouxeram nenhum prejuízo, foi porque, estudando-o em sua fonte verdadeira, o encontraram diferente do que havia sido representado. Nas lutas que teve de sustentar, as pessoas imparciais se deram conta de sua moderação. Jamais usou de represálias contra os seus adversários, nem restituiu injúria por injúria. O Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como toda doutrina espiritualista. Por isso mesmo toca forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída tendo em vista que não tem nem culto, nem rito, nem templo, e que entre os seus adeptos nenhum tomou ou recebeu o título de sacerdote ou de sumo sacerdote. Essas qualificações são pura invenção da crítica. É-se espírita somente porque se simpativa com os princípios da doutrina e que com ela se conforma a sua conduta. É uma opinião como uma outra, que cada um deve ter o direito de professar, como se tem o de ser judeu, católico, protestante, fourierista, sancionista, voltairiano, cartesiano, deísta e mesmo materialista.
O Espiritismo proclama a liberdade de consciência como um direito natural. Reclama-a para os seus como para todo o mundo. Respeita todas as convicções sinceras e pede para si a reciprocidade. Da liberdade de consciência decorre o direito de livre exame em matéria de fé. O Espiritismo combate o princípio da fé cega, como impondo ao homem a abdicação de seu próprio julgamento. Diz que toda fé imposta é sem fundamento. Por isso inscreveu entre as suas máximas: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Consequente com os seus princípios, o Espiritismo não se impõe a ninguém. Quer ser aceito livremente e por convicção. Expõe suas doutrinas e recebe aqueles que vêm a ele voluntariamente. Não procura desviar ninguém de suas convicções religiosas. Não se dirige àqueles que têm uma fé e a quem dessa fé basta, mas àqueles que, não estando satisfeitos com aquilo que se lhe deu, procuram alguma coisa melhor.